Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos trazer aqui da série psicológica da Joana de Ângeles. É uma série composta por 16 livros em que ela traz assuntos referentes à psique humana, às emoções humanas e qual seria o melhor tratamento, né? Então aqui nesse livro, aqui é o volume 3º dessa série, é o Plenitude. Então é um livro que basicamente ela se coloca, né, contra essas filosofias pessimistas que eu não vou dizer que elas dominam, mas elas querem, com certeza, desde sempre, né? Os intelectuais, muitos aí, os pensadores, filósofos, desde sempre, quando a gente pega a história, né, do pensamento humano, a gente vê que sempre tem aqueles com as ideias pessimistas, né? E tanto que a gente vê que a nossa doutrina, ela veio no momento propício logo após o iluminismo, ou seja, o iluminismo a gente quando estuda sabe que foi um período da nossa história, né, um período marcado ali em que o pensamento humano eclodiu ali, grandes pensadores, filósofos, e vinha de tudo ali, né? Era um caldeirão, gente pensando todo tipo de ideias possíveis ali, os mais materialistas, que geralmente era uma continuação daquilo que vinha, né? Que já vinha existindo. Mas foram surgindo pensadores ali com ideais mais de liberdade, né, igualdade, fraternidade, enfim. Foram surgindo pensadores com ideias mais positivas mesmo, né, ideias mais voltadas para algo além do materialismo, né? Então as teorias aí espiritualistas e tudo mais, né? E foi nesse boom que surge o espiritismo, a ciência espírita, digamos assim, né? A ciência que vai cuidar de tratar das questões e das leis que regem as relações do mundo material com o mundo espiritual, dizendo que sim, que Deus existe, óbvio que existe, e demonstrando até a existência de Deus, partindo de um princípio da ciência positivista, ali, da ciência materialista que negava a Deus, né? Então, quando se pergunta, quando Kardec pergunta aos espíritos, né, ele não pergunta quem é Deus, porque quando fala quem é Deus, já está pré-julgando que é uma pessoa, e portanto uma pessoa que existe. Ele já pergunta num aspecto mais filosófico, mais abrangente, ele pergunta que é Deus, né? E a resposta, ela vem se utilizando da própria ciência, né, que negava a Deus, né, dizendo o seguinte, que se todo efeito tem uma causa, tudo existe, né? Olhe para a natureza e observe, né? Então, qual é a origem de tudo isso? Não é o ser humano, né? Quando a gente chegou aqui, tudo isso, toda a natureza, todo o planeta já estava aí. Então, o autor disso, né, é uma inteligência suprema, uma causa primeira, né, para tudo isso que já existe, que precede a existência humana. Bom, mas enfim, se a gente for ficar aqui só no prefácio, a gente já gasta todo o nosso tempo. Mas basicamente, esse livro, ele vem ali como uma contribuição, né, para que a gente, e nos dias de hoje, a gente continua vendo que essas filosofias e essas ciências pessimistas, né, que vem ali com um monte de argumentos muito floreados, aparentemente pela forma como são colocados, dão uma impressão para quem é menos desavisado, né, quem não se atenta ao teor, mas à forma, né? Então, às vezes, muito bem escritos, muito bem pronunciados, muito bem falados, mas com finalidades cujo objetivo se distanciam, né,
flagrantemente das leis de Deus. Então, isso se transforma, então são pensadores que fomentam aí discussões, por exemplo, né, discussões aí favoráveis a aborto, a pena de morte, a eutanásia, uma série, né, de situações que com argumentos muito floreados que, se a gente não tiver bem vigilante, a gente pode até cair achando, né, que ideias progressistas, que as coisas, que o pensamento está, que algum pensamento está ultrapassado. A gente vê isso inclusive no movimento espírita, né? Existem espíritas aí, intelectuais, que defendem que Kardec deve ser revisto para ser adequado aí a uma nova linguagem, enfim, né? A gente precisa estar atento e conhecendo mesmo aonde essas ideias vão dar, o que em última análise elas vão resultar na prática, né? Então são ideias que, quando a gente agasalha, a gente fica decepcionado e acha que nada vale a pena, né? São ideias que, se a gente acha que o mundo é tão ruim assim, quando se colocam, e que as situações deveriam ser essas, simplistas, né? O direito, né? Então, disfarçado de liberdades, a mulher tem direito de escolher o que ela faz do corpo, da vida, né? O Estado tem o direito de dispor da vida das pessoas que estão atrapalhando. Se fosse simples assim, né? A gente não conhecesse que existe tudo essa coisa da consequência pelas ações, né? A gente pensaria duas vezes. E ela traz esse livro aqui, Plenitude, como uma forma de nos mostrar que o sofrimento, que as decepções, que essas coisas faz parte do nosso crescimento, né? Não ficar tão abalado, tão abatido, tão ferido, tão magoado com as dificuldades da vida, só vai fazer com que sejamos mais fortes, né? E que, diante de das dificuldades da vida, por que sofremos, por que há o sofrimento no mundo? Sim, né? Então, assim, quando a gente tenta ter uma visão mais espiritualizada, não é negando que as dificuldades existem, não, mas é olhando para as dificuldades com um olhar transcendental, um olhar que vai além. A dor, ela nunca é gratuita, digamos assim, né? A dor, ela nunca vem sem um motivo. A dor, como diz o Espírito Amigo, que é a própria Joana de Ângeles lá no Evangelho, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, quando a gente compreende o sofrimento por essa ótica espiritualista, a gente vai começar a se debruçar, então, para entender melhor o sofrimento e perceber que Deus, como um Pai amoroso que sim, o sofrimento é a consequência dos nossos desvios, né? E, portanto, para que haja reparação diante das leis de Deus e das nossas próprias consciências, sim, teremos que passar por algumas situações de sofrimento que não é sofrimento que nos são impostos, são sofrimentos naturais da nossa ainda condição, né? Mas a gente, quando começa a se debruçar para entender essas coisas, a gente percebe que Deus é tão misericordioso e amoroso conosco que Ele deixa ao nosso alcance as ferramentas, a receita, digamos, a receita de bolo de como fazer para poder passar pelos sofrimentos, né? Existe, porque não tem como não é abreviar a palavra, não tem como a gente, se estamos ainda na condição de espíritos imperfeitos, não tem como não passar pela dor, né? Que é uma bênção que Deus nos envia. Então, qual a melhor forma? Já que não tem outro jeito, é inevitável, como seria, né? Será que Deus nos jogaria lá no meio do deserto e fala, se vira aí para atravessar? Não, né? Ele com certeza colocaria ali, como nos jogos, né, que a gente vê aí de videogame, as ferramentas, né, necessárias que a gente pode ter ali para sair daquela situação e mudar de nível, né? Passar de um nível para o outro até sair ali
e conseguir passar por aquela etapa, né? E esse livro da Joana, Plenitude, ela vem trazer para a gente vários entendimentos a respeito do sofrimento, dos seus porquês e das ferramentas que nós temos ali ao nosso dispor para podermos lidar com o sofrimento e tirarmos proveito dele, no sentido de sairmos fortalecidos, né? E hoje nós vamos trazer aqui, olha, uma dessas ferramentas que ela nos dá diante de algum tipo de sofrimento. Então, por exemplo, nós sabemos que no Livro dos Espíritos tem uma questão lá que eu não sei qual é, que fala, né, das obsessões e diz o seguinte: se não houvessem homens maus no mundo, não haveriam espíritos maus ao redor da Terra, né? Se não houvessem homens maus na Terra, não haveriam espíritos maus ao redor da Terra. O que ele está querendo dizer? Que existe uma influência, um está influenciando o outro, porque ora estamos aqui encarnados, ora estamos do lado de lá desencarnados. E essas animosidades vão mudando de lugar. A gente está aqui hoje, está sendo obsidiado, mas aí a gente vai desencarnar, vai para o lado de lá, vai tomar conhecimento daquele obsessor que estava nos obsidiando enquanto estávamos aqui encarnados, a gente não perdoa e começa a ser obsessor deles aqui. Por isso que existem as obsessões, pela nossa inferioridade moral. E as obsessões é uma das modalidades de sofrimento que existe no nosso mundo, no nosso planeta, né? Então, qual seria aqui a sugestão, a ferramenta, né, para que a gente lidasse com esse problema das obsessões, que é algo assim que todos sofremos, uns em maior ou em menor grau, mas enfim, nós estamos todos ali sujeitos às influenciações dos espíritos, né? E aqui nesse capítulo, a Joana, ela vai nos falar sobre essa ferramenta, para que nós saibamos lidar com essas formas de assédio que a gente sofre, né? Vamos lendo aqui até o tempo que nos permitir, porque o texto é um pouco longo. Olha, no estudo dos sofrimentos humanos, destaca-se um capítulo que, pelas suas graves injunções, merece estudo à parte. Chaga moral do espírito, olha, chaga moral, a doença moral do espírito, a obsessão tem uma generalização muito mais ampla do que se pode imaginar, tornando-se periodicamente uma virose de contágio célere em face das circunstâncias que exige como decorrência do processo evolutivo das criaturas e do planeta, que a impõe como necessidade saneadora dos volumosos compromissos negativos que permanecem na economia da sociedade. Então, ela é uma chaga moral, né? E a Joana está trazendo uma informação interessante aqui, quando ela diz que periodicamente é como se fosse uma virose, né? Um contágio. A gente sabe que na época que Jesus esteve aqui, houve ali, né, uma tentativa, porque as trevas, elas vão estar sempre, né? Aqueles que por ódio ao bem, ódio, inveja ao bem, se opõem, né? Não querem permitir que o bem ganhe espaço, né? Eles vão estar se opondo. Então, quando no período da chegada de Jesus, essas legiões desses espíritos trevosos aí se reúnem, né? E parece que é uma nuvem mesmo ali de uma energia complicada, uma atmosfera estranha, né? Influenciando as mentes. Então é como se fosse assim, de tempos em tempos a gente sofre mesmo um ataque mais organizado, podemos dizer assim, né? E a gente percebe. E esses ataques, quando que eles são assim? Quando os espíritos percebem que estamos na iminência ali de que algo melhor virá.
né? Então, hoje, nos tempos de hoje mesmo, que nós sabemos que estamos aí às portas de uma transformação, né, de uma mudança de padrão vibratório. Aqueles que não desejam isso, eles estão, a gente percebe, né? Eles estão ali, né, incutindo ideias, ideologias, filosofias, como a gente colocou na introdução, né? Assim, transvestidas de um brilho, mas é um brilho falso, né? É um brilho, não é um brilho real, é uma fantasia de brilho. Então são ideias ali disfarçadas de progressistas, de libertadoras, de inovadoras e tal, mas que elas, o que elas carregam, né? Na verdade, elas carregam a permanência num estado emocional, mental, espiritual, numa mesmice, né? Então, elas são ideias que não querem que o bem se instale. Então, a gente percebe que isso acontece, né? Ela vai falar aqui, olha, continua. E isso é necessário porque isso acontece, porque o mundo vai evoluir, essas forças, ela fala isso aqui, né? Essas forças não querem impedir, mas não vão conseguir. Na antiguidade oriental, como depois, durante a Idade Média, né, a Idade das Trevas, como se diz, apresentava-se com características epidêmicas e varria os povos, né? Então, na Idade Média, tanto que se chamava a Idade das Trevas, dava-lhes uma treva e retornava intempestivamente. Então, uma epidemia, vamos dizer, um contágio aqui de obsessões, né? Confundida com a loucura, né? A obsessão, confundida com a loucura nos seus diversos aspectos, tem desafiado os estudiosos do comportamento, da saúde, da religião e das ciências da mente. Sutil em certas ocasiões, assume proporções inesperadas, levando a extremos lamentáveis aqueles que lhes tombam nas urdiduras. Então, começa com todos nós sofremos a influência, mas se a gente não está vigilante, né? A humanidade tem-na sofrido, considerando-a em diversas épocas como castigo divino e usando métodos de combate não menos cruéis por desconhecimento de sua gênese, portanto, pela impossibilidade de enfrentá-la, de amenizá-la com recursos hábeis, eficazes. Trata-se da alienação mental por obsessão, isso é, pela ingerência da presença psíquica de um desencarnado num encarnado. Então aqui, olha, ela vai falar, né, mas como a gente está com pouco tempo, ela vai falar, olha, a obsessão pode influenciar maleficamente também a organização física, produzindo patologias complexas, quão danosas. E ela vai falar dos estudos de Allan Kardec, antes de Kardec, porque isso sempre existiu, né? Então ela vem falar aqui, olha, agora vamos tentar ir diretamente, porque o nome do texto é terapia desobsessiva. Então ela vai falar da mediunidade, né? E nós sabemos que numa terapia desobsessiva se faz necessária a ação de um médium, né? Então, olha, vamos aqui. Mediante o esclarecimento do espírito enfermo, imbuído de falsa ideia de justiça, dever-se-á dissuadi-lo do infeliz propósito, demonstrando-lhe o erro em que se encontra e induzi-lo à certeza de que o amor de Deus tudo resolve. Então essa aqui é a forma de tratar, né, de lidar, de aplicar. Melhor dizendo, a palavra correta é aplicar. Essa é a forma de aplicar essa terapia desobsessiva, né? Olha, a desobsessão, por consequência, é a terapia especializada e única possuidora dos recursos para a libertação do alienado. E é mediante o esclarecimento do espírito, não é com a expulsão, né? Não é com nada disso, é com o esclarecimento.
O amor não expulsa ninguém, não exclui ninguém, inclui a todos. Né? É a terapia do amor. Concluída essa fase, que exige a interferência de um médium educado, quando o fenômeno da psicofonia atormentada não se dá através do próprio paciente, é indispensável a conscientização da vítima, a fim de que busque a reabilitação por meio de uma mudança de comportamento mental e espiritual, aplicando as técnicas referidas no capítulo da autocura. Então, tem um outro capítulo nesse livro, né, que trata da autocura, que no caso do médium, que é a vítima, vamos dizer, porque, né, médium que é a vítima, é aquele que está recebendo a influenciação negativa do espírito obsessor. Então, se está atingindo, ele está sendo um médium, né, ele está sendo um médium, ele está conseguindo captar toda aquela ação malfazeja que aquele espírito está contra ele sente, então ele acaba sendo um médium. Mas aí, por que ele sente tudo aquilo? Porque ele está afinado. Então ele precisa, através dessa terapia de autocura, fazer o que lhe compete, mudando o quê? Mudando o seu padrão mental, mudando as suas atitudes, para que o espírito não tenha mais acesso a ele. Então, como se dá a terapia desobsessiva, né? Ela tem a ação de um médium terceiro, que seria um médium esclarecedor, dentro de um trabalho de uma sessão de desobsessão, num diálogo em que o espírito tem a oportunidade de falar, e ele vai falar o porquê que ele está ali obsediando. Tem um motivo, não é de graça. Muitas vezes ele se equivoca no motivo, porque quando ele lança olhares para um passado mais pretérito ainda, ele percebe que ele já foi algoz antes desse que ele está ali obsediando, né? Então, é muito bonito um trabalho de desobsessão, porque a gente consegue fazer com que o espírito consiga olhar para ele mesmo, né? E assim como o encarnado também tem que olhar para ele mesmo e perceber aonde é que está a dificuldade, a falha moral dele, como a gente leu, né? E corrigi-la. Então, quando os dois conjugam seus esforços no sentido de olhar para si e se corrigir, o trabalho de desobsessão, a terapia desobsessiva, ela é 100% eficaz, não tem como dar errado, né? E aqui, olha, vou ler um último parágrafo, porque já terminou o tempo, mas olha, dissolver os grilhões do mal com as energias poderosas do amor. Eis no que consiste a terapia desobsessiva, que libera o ser do sofrimento que a sua incúria gerou, favorecendo-o com saúde integral, resultado de uma mente em harmonia com a vida, uma organização física em equilíbrio e a emoção como a razão, dirigidas para o bem, para o progresso e para a felicidade. Então, de posse desses conhecimentos, que a gente fique sempre vigilantes conosco mesmos, para que a gente faça esse autoconhecimento, essa autocura, para que essas influências, as maléficas, pelo menos, elas não ganhem corpo, e que, ao contrário, e que a gente esteja com as nossas percepções abertas para as boas influências. Essas não nos constrangem, essas nos auxiliam, nos utilizam como instrumentos para uma transformação efetiva no trabalho do bem e, consequentemente, na mudança do padrão vibratório do nosso planeta. Eu agradeço a todos pela oportunidade de estarem aqui e tenham uma boa semana. Até a próxima. Boa noite a todos. Nós vamos ver hoje um texto que dispensa comentários. Eu vou fazer mais a leitura. Trata-se de um espírito que relata suas vivências no plano espiritual após o desencarne. Ele está acolhido em uma cidade espiritual e ele explica a sua localização. Entre aspas, aqui eu vou ler
essa localização. Possuímos nossa sede de trabalho em cidade espiritual que se localiza nas regiões superiores da Terra ou, mais propriamente, nas regiões inferiores do céu. Ele também se refere a 3 faixas magnéticas protetoras na cidade em que vive. Também é relatado que desencarnados, na maioria das vezes, não continuam com os mesmos papéis sociais de quando encarnados. Referindo-se nessa questão, ele se refere aos padres, pastores e médiuns. Isto porque, quando encarnados, muitas vezes fugimos à nossa reforma íntima, mas queremos santificar o vizinho, ou seja, queremos doutrinar o vizinho, mas não cuidamos da nossa reforma íntima como deveríamos. Então agora vamos ver o texto, né? Primeiramente, esse texto é do livro Instruções Psicofônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e as mensagens foram dadas por espíritos diversos. Esse texto é ditado pelo espírito Efigênio de Vitor. É o capítulo 31 do livro, cujo título é Um Irmão de Regresso. Os ensinamentos por nós recolhidos na reunião da noite de 7 de outubro de 1954 constituem, a nosso ver, informações de grande interesse para todos os companheiros que militam no socorro aos desencarnados. O mensageiro espiritual que nos visitou foi o nosso confrade Efigênio S. Vitor, antigo trabalhador do Espiritismo em Belo Horizonte, onde por largos anos emprestou as melhores forças à doutrina que nos reconforta. Sua palestra psicofônica demonstra com detalhes a carinhosa atenção prodigalizada por nossos benfeitores espirituais aos nossos agrupamentos doutrinários, porquanto o que se dá em nossa agremiação simples e sincera acontece em todas as casas espíritas, onde o escopo essencial seja o serviço ao próximo, sob o amparo de nosso Divino Mestre. Leamos-lhe a mensagem consoladora e instrutiva. Espírita militante que fui, muitas vezes, dirigindo sessões mediúnicas, desejei que algum dos companheiros desencarnados me trouxesse notícias do além, tão precisas e claras quanto possível, a começar do ambiente das reuniões que eu presidia ou das quais partilhava. Desembaraçado agora do corpo físico, não obstante carregar ainda muitas velhas imperfeições morais, tentarei comentar nossa paisagem de serviço no instituto de fortalecê-los na edificação que fomos chamados a levantar. Como não ignoram, operamos aqui em base de matéria noutra modalidade vibratória. Por mercê de Deus, possuímos nossa sede de trabalho em cidade espiritual que se localiza nas regiões superiores da Terra ou, mais propriamente, nas regiões inferiores do céu. Gradativamente, a humanidade compreenderá, com dados científicos e positivos, que há no planeta outras faixas de vida. E assim como existe, por exemplo, para o serviço humano, o solo formado de argila, areia, calcário e elementos orgânicos, temos para as nossas atividades o solo etéreo, em esfera mais elevada, com as suas propriedades químicas especiais e obedecendo às leis de plasticidade e densidade características. É de lá de onde se erguem organizações mais nobres para a sublimação do espírito e onde a natureza estua em manifestações mais amplas de sabedoria e grandeza que tornamos ao convívio de nossos irmãos encarnados para a continuação da tarefa que abraçamos no mundo. Satisfazendo, porém, ao nosso objetivo essencial, aproveitaremos os minutos de que dispomos para falar-lhes, de algum modo, acerca da tela de nossas atividades.
qual ocorre aos demais santuários de nossa fé, orientados pelo devotamento ao bem, junto aos quais o plano superior mantém operosas e abnegadas equipes de assistência, nossa casa consagrada à espiritualidade é hoje um pequeno, mas expressivo posto de auxílio erigido à feição de pronto-socorro. Com a supervisão e cooperação de vasto corpo de colaboradores em que se integram médicos e religiosos, inclusive sacerdotes católicos, ministros evangélicos e médiuns espíritas já desencarnados, além de magnetizadores, enfermeiros, guardas e padioleiros, temos aqui diversificadas tarefas de natureza permanente. Nossa reunião está garantida por 3 faixas magnéticas protetoras. A primeira guarda a Assembleia Constituída e aqueles desencarnados que se lhes conjugam à tarefa da noite. A segunda faixa encerra um círculo maior no qual se aglomeram algumas dezenas de companheiros daqui, ainda em posição de necessidade, à cata de socorro e esclarecimento. A terceira, mais vasta, circunda o edifício com a vigilância de sentinelas eficientes, porque, além dela, temos uma turba compacta, a turba dos irmãos que ainda não podem partilhar de maneira mais íntima o nosso esforço no aprendizado evangélico. Essa multidão assemelha-se à que vemos frequentemente diante dos templos católicos, espíritas ou protestantes, com incapacidade provisória de participação no culto da fé. Bem junto à direção de nossas atividades está reunida grande parte da equipe de funcionários espirituais que nos preservam as linhas magnéticas defensivas. À frente da mesa orientadora congregam-se os companheiros em luta a que nos referimos. E em contraposição com a porta de acesso ao recinto, dispomos em ação de 2 gabinetes com leitos de socorro nos quais se alonga o serviço assistencial. Entre os 2 instala-se grande rede eletrônica de contenção, destinada ao amparo e controle dos desencarnados rebeldes ou recalcitrantes. Rede essa que é um exemplar das muitas que da vida espiritual inspiraram a medicina moderna no tratamento pelo eletrochoque. E assim organiza-se nossa casa para desenvolver a obra fraterna em que se empenha a favor dos companheiros que não encontraram depois da morte senão as suas próprias perturbações. Assinalando de maneira fugacíssima o setor de nossa movimentação, devemos recordar que, acima da crosta terrestre comum, temos uma cinta atmosférica que classificamos por cinta densa, com a profundidade aproximada de 50 quilômetros, e além dela possuímos a cinta leve, com a profundidade aproximada de 950 quilômetros, somando 1000 quilômetros acima da esfera em que vocês presentemente respiram. Nesse grande mundo aéreo, encontramos múltiplos exemplares de almas desencarnadas junto de variadas espécies de criaturas subhumanas em desenvolvimento mental no rumo da humanidade. Milhões de espíritos alimentam-se da atmosfera terrestre, demorando-se, por vezes, muito tempo na contemplação íntima de suas próprias visões e criações, nas quais habitualmente se imobilizam, à maneira da alga marinha que nutre a si mesma, absorvendo os princípios do mar. Meus amigos, para o espírita, a surpresa da desencarnação pode ser muito grande, porque além túmulo continuamos nas criações mentais que nos inspiravam a existência do mundo. O Espiritismo é uma concessão nova do Senhor à nossa evolução multimilenária. Surpreendemos em nossa doutrina vastíssimo campo de libertação,
mas também de responsabilidade profunda, e o maior trabalho que nos compete efetuar é o de nosso próprio burilamento interior, nosso aperfeiçoamento, interior, para que não estejamos vagueando nas trevas das horas inúteis, pois somente aqueles que demandam a morte sustentando maiores valores de aperfeiçoamento próprio é que se ajustam sem sacrifício à própria elevação. Reportando-nos à experiência religiosa, poucos padres aqui continuam padres, poucos pastores prosseguem pastores, e raros médiuns de nossas formações doutrinárias continuam médiuns, porquanto os títulos de serviço na Terra envolvem deveres de realização, dos quais quase sempre vivemos em fuga, pelo vício de pretender a santificação do vizinho antes de nossa própria melhoria, em nos referindo à construção moral da virtude. A morte é simplesmente um passo além da experiência física, simplesmente um passo. Nada de deslumbramento espetacular, nada de transformação imediata, nada de milagre, e sim nós mesmos com as nossas deficiências e defecções, esperanças e sonhos. Por isso, propunha-me a falar-lhes de algum modo, nesta primeira visita psicofônica, do compromisso que assumimos aceitando a nossa fé pura e livre, porque num movimento renovador tão grande, tão iluminativo e tão reconfortante quanto o nosso, é muito fácil começar, muito difícil prosseguir, e apenas em circunstâncias muito raras somos capazes de conquistar a coroa da vitória para a tarefa que encetamos. Somos espíritas encarnados e desencarnados. À nossa frente desdobra-se a vida que precisamos compreender com mais largueza de pensamento, com mais altura de ideal e com mais sadio interesse no estudo e na prática da doutrina que vale em nossa peregrinação por sublime empréstimo de Deus. Não se esqueçam de que, se é grande a significação de nossa fé, enquanto viajamos no mundo, a importância dela é muito mais ampla depois de perdermos a veste fisiológica. Em outra oportunidade, tornaremos ao intercâmbio. Nossos assuntos são fascinantes e em outro ensejo, nossa amizade voltará. Jesus nos ilumine e abençoe. Assinado Efigênio S. Vitor. Então vemos que essa mensagem é de uma reflexão profunda sobre as nossas ações, na nossa fé, na nossa religião e nos conhecimentos que temos a oportunidade de ter sobre a espiritualidade e de nós nos conhecermos de nós como conhecemos a nós mesmos como espíritos e não só esta existência, essa encarnação. Que tenhamos uma boa semana a todos. Boa noite.